Gênesis 18, versículos 22 a 33. E então viraram aqueles varões os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também um justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: e se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire do Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua gloriosa, bendita, majestosa, aleluia, palavra, que ela nos edifique, e o Espírito de Deus fale aos nossos corações, nos transformando, ó Deus, fazendo, ó Deus, aleluia, nós, aleluia, um renovo, para que sejamos praticantes desta verdade, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqui, neste texto, encontramos a oração de Abraão, intercedendo pelos homens. E aqui podemos encontrar lições importantes para a nossa edificação. Aqui o Abraão começa a apresentar a Deus uma quantidade de pessoas. Claro que nesse lugar, na região de Sodoma, havia muito mais de 50, claro. Mas ele começa aí com um número reduzido, né? Como que se comportando de uma maneira humilde diante do Senhor, como se assim um coração que não está obrigando Deus a fazer grandes coisas, mas ele começa pedindo pouco, e aí ele começa com 50, e aí ele insiste. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, não é? Buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Então aqui é um princípio de oração, e ele então diminui a quantidade. Senhor, se não for 50, for 45, será que o Senhor vai fazer esse juízo lá? Aí o Senhor: não, por amor deles, não vou destruir a cidade. E aí Abraão começa de novo insistindo: eu me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então ele não vai a Deus dizendo: eu exijo, eu determino,
e não aceito outra resposta. Então a oração de Abraão nos ensina, né? Aí o Senhor, quando ele diminui para 45, o Senhor disse: não, eu não vou destruir. E se... Aí disse: não farei por amor dos 40. Ele diz: não se ire ainda ao falar, se porventura... Aí ele já vai para uma... Em vez de ser de 5 em 5, ele já vai para, tirando uma dezena, né? De 40 ele baixa: e se for 30, Senhor? Aí o Senhor: não farei nenhum mal se achar ali 30. E aí ele: e agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20, Senhor, eles não destruirei por amor dos 20. Aí ele então volta a dizer: ora, não se ire o Senhor, que ainda sou, só mais esta vez eu falo, só mais esta vez, se porventura se achar ali 10, e disse: não destruirei por amor dos 10. Agora ele poderia continuar, e ele poderia dizer assim ao Senhor: se não for 10, Senhor, tiver 9, o que é que vocês acham que o Senhor ia falar para ele? E se Abraão dissesse assim: e se tiver 8, o que é que o Senhor ia dizer para ele? E se Abraão começasse a dizer: e se for 7, Senhor? E se for 6? E até chegar a 1, o que é que vocês acham que o Senhor iria responder a ele? Será que o Senhor ia ficar zangado por isso? Então nós encontramos aqui um servo de Deus temente ao Senhor, né? Não querendo exigir demais. Uma coisa primeira aqui que nós vemos neste texto, que todos os atos do Senhor são atos de justiça. Quando o Senhor disse que iria exercer juízo sobre Sodoma, o que é que estava acontecendo naquela cidade? Pecado, né? A iniquidade. E o Senhor anunciou que iria destruir Sodoma e Gomorra, porque a situação nestes lugares estava já o Senhor abominando aquele tipo de comportamento. O pecado se tinha agravado muito. E nós estamos vendo no mundo como é que está acontecendo, né? O pecado se agravando muito. Mas por que é que o Senhor não faz como fez com Sodoma e Gomorra? Porque tem você, tem uns irmãos lá no outro lado do continente. O que é que eles estão fazendo? Eles estão seguindo o exemplo de Abraão, orando, intercedendo. Tem misericórdia do meu filho, da minha filha. Tem misericórdia do meu vizinho, Senhor. Tem misericórdia do meu patrão, do meu gerente, do meu cunhado, do meu afilhado, do meu enteado. Tem misericórdia, ó Pai, deste que está agindo assim. Aí então o Senhor ouve a oração e não manda juízo. Mas se assim o Senhor mesmo dissesse: não vou lhe responder, porque este povo está merecendo. Se o Senhor resolvesse agora, independente das nossas orações, Ele quisesse destruir toda a terra, Ele estava errado? Não estava errado, não. Todos os atos do Senhor são atos de justiça. Quando o Senhor disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, é porque o Senhor estava certíssimo. E alguém já disse que quando a igreja estiver no céu com Jesus,
vai concordar com o Senhor e dizer: o Senhor teve razão de punir os pecadores, aqueles que não se preocuparam em ter uma vida obediente. O Senhor verdadeiramente teve razão. Todos os atos do Senhor são atos de justiça. Segundo aqui, o que é que a gente aprende? Apesar desta situação, que se vê que até a Bíblia diz que são dignos de morte, apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, o que é que a igreja está fazendo? Orando, né? Por que nós estamos aqui? Porque pessoas usadas por Deus oraram por mim e por você. E aí, Deus ouviu a oração. Olhe nós aqui. Está escrito em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se as pessoas que oraram por nós não desistiram, por que nós vamos desistir? Nós vamos agir assim: olha, esse aqui não presta, não quero mais saber. Como eu já contei para você, isso não é piada, aconteceu. Um pregador eloquentemente anunciou a palavra de Deus e no fim ele fez um apelo insistente e demorado. E aí ele perguntava: quem é a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus? E ninguém se pronunciava. E ele gastou tempo assim, porque ele se preparou para preparar aquele sermão, ele orou, né? E ali ele achava que quando ele terminasse a pregação e que fizesse o apelo, as pessoas viriam chorando, levantando as mãos para entregar a vida a Jesus. Resultado, ninguém se pronunciou. E aí o que ele fez? Ficou com raiva. Vocês acreditam que ele teve coragem de fazer no meio de toda a igreja? Ele assim puxou a calça assim com indignado: vocês não querem aceitar Jesus, não é? Então vá tudo se papocar nos infernos. Isso aconteceu. Isso a gente deve agir assim? Oi, vizinha, você não quer aceitar Jesus, então vá para o inferno. É assim? Oi, marido, mulher, filho, vizinho, não quer não, ó, vá para o quinto dos infernos. Isso é a atitude que o mestre nos ensina? Não, de maneira alguma. E assim Abraão, ele sabia muito bem que aquele pessoal de Sodoma e Gomorra eram dignos do juízo de Deus, porque o que eles estavam fazendo, o Senhor não estava mais suportando. Mas ele foi com calma, com jeito, e aí pediu. E veja a maneira que Abraão fez, né? Ele foi reverentemente, ele não foi abusado, ele não colocou Deus sobre a parede, mas ele ficou ali, né? Com aquele jeito, né? Humilde, manso e intercedendo: Senhor, e se for isto, Senhor, o Senhor vai fazer desta maneira, vai exercer juízo? Aí o Senhor disse: não. Volta a dizer, ele poderia ir diminuindo até um, que o Senhor disse: se tivesse um, eu não iria destruir. Mas acontece que esta oração de Abraão valeu. Porque quando o seu sobrinho Ló, é isso? Estava lá, nesta cidade que ia ser destruída, aí então os anjos foram lá e praticamente pegaram ele e quem estava com ele pelo braço: saiam daqui, porque enquanto vocês estiverem aqui,
o juízo de Deus não vai descer, mas tudo isso aqui vai ser queimado, vai ser destruído. Corram, olhem, vão para frente, não olhem para trás, corram depressa, porque o juízo do Senhor, ele vem. E aí a oração de Abraão, porque aqui no início, no versículo 22, diz que Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. O que é que ele estava fazendo? Orando, intercedendo. Quando nós éramos crianças e a gente queria uma coisa do nosso pai e mãe, e a gente já sabia que a resposta era não. E aí a gente chegava, só estou fazendo apenas coisas que acontecem, né? Na vida de menino e de menina. Aí vem com aquela vontade de comer um chocolate, aí diz assim: ô mãe, eu posso comer um chocolate? Aí não, ela já sabe que é não. Mas ele tenta para ver, né? Aí a mãe disse: não, já falei para você, você está comendo muito doce, e também agora é hora de almoçar, não vai comer nada. Aí com aquele olhar, né? Olha assim, de baixo para cima: ô mãe, não precisa todo não, só um tabletinho, mãe. Aí a mãe chega: olha, é só um tabletinho, viu? Só um tabletinho, tá certo? Olha, não me engane, viu? Olha a sua palavra, você vai lá e vai pegar um sobradinho. Você promete? Prometo, mas aí sai toda alegre. Não é assim que acontece? Aleluia. Sabe o que isso significa? As misericórdias do Senhor têm sido a causa de não sermos consumidos. As misericórdias, como diz Tiago 2,13, triunfa do juízo, ou seja, ele merece juízo, merece castigo e Deus poupa. Lamentações 3,22, assim afirma que as misericórdias do Senhor têm sido a causa de não sermos consumidos. E assim aconteceu naquele tempo antigo. Abraão, vendo que os atos do Senhor são atos de justiça, ele não foi a Deus dizendo: Senhor, eu não concordo, Senhor, é demais, não podemos suportar, assim também é demais também. Não, ele não foi assim. Ele sabia que Deus tinha toda a razão, mas ele intercedeu. Ele foi a Deus e orou por todo aquele a sua família, que era ainda pouca, mas ele pediu se pelo menos pudesse livrar daquela situação terrível que ele sabia que ia acontecer. Aí o Senhor então teve misericórdia e poupou de um castigo que todos mereciam. E nós estamos aqui porque nós fomos poupados por Deus. Mas isso não é para que a gente venha abusar da graça e da misericórdia do Senhor, porque o Senhor, ele não se agrada de voto de tolo. Assim como ele disse para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Porque a lei era certa, definida, e o merecimento dela era morrer apedrejada. Tanto que aqueles que vieram para tentar o Senhor em alguma falha, vamos ver agora se ele vai ser contra a lei. Jesus disse que veio cumprir a lei, vamos ver agora. Vamos colocar ele agora numa saia justa, vamos ver se ele se sai dessa. A lei de Moisés é bem clara, que os tais devem ser tratados com apedrejamento. E tu que diz? E se eu não cometeram nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. O Senhor falou àquela mulher, eles dois agora sozinhos, que todos se afastaram. Cadê os teus acusadores? Ninguém lhe condenou?
eu também não vou lhe condenar. Agora você vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o Senhor estava falando indiretamente, se você abusar da minha misericórdia, você está atraindo mal para você mesmo. E você não terá, quem sabe, outra oportunidade, nem para chegar perto de mim, porque esta gente aí é malvada, essa gente aí é perversa, mas ela foi sábia e não se envolveu mais com aquela situação pecaminosa. E aí vemos o quê? Um valor de uma intercessão. A Bíblia diz que o juízo vai ser sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. E diz mais: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Então, portanto, se alguém nos ofendeu, alguém nos roubou, alguém criou mal contra nós, e como se pergunta assim a estes que agem de malvadeza, né, de perversidade, a gente olha assim indignado e diz: o que é que merece? O que é que merece? Lembra que o exército de Davi disse para ele: está nas tuas mãos, basta uma ordem tua e a gente resolve agora. O Senhor: não, longe de mim eu tocar no ungido do Senhor. Então ele teve o quê? Misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo, ou seja, está sobre o juízo. E se nós somos carentes, somos necessitados nessa misericórdia, porque nós vamos ser inflexíveis e duros ao ponto de não conceder perdão e não conceder misericórdia àqueles que precisam. Há muita gente ao nosso redor nesta situação, mas que nós sejamos sábios nessa questão, né? E venhamos seguir o exemplo de Abraão, que foi a Deus e orou como convém, né? Orou como convém, e tanto foi assim que Deus deu atenção aos argumentos dele, porque ele foi sábio quando ele chegou a Deus para buscar o Senhor, intercedendo pela sua família.